Está muito evidente, muito claro, que as intenções do Cristo de exortar Pedro, enxergando nele, naquele momento, ser o próprio Satanás, eu digo, de representar o próprio inimigo adversário, está muito evidente, muito claro que essas intenções de reprovação não visavam a exclusão desse homem, mas um critério de identificação do que ele vivia naquele momento. Então, o ato do Cristo, em relação ao seu discípulo, de dizer para ele, arreda de mim, Satanás, não tinha esse objetivo de excluí-lo, de ser discípulo, ou até mesmo de estar ali com o Cristo, até porque isso nem aconteceu. A intenção do Senhor foi introduzir, o que vai ser usado por mim, inclusive hoje aqui, esse critério de identificar, de trabalhar essas forças. Essas forças que representam a maldade, que representam a posição adversária do inimigo, que a Bíblia titula como sendo diabo, Satanás, queira você chamá-lo como quiser. A Bíblia dá muitos nomes para ele. Mas nessa introdução e nessa instituição aqui, de critério da parte de Cristo, com essa ocorrência, quebra aquela ideia. E aí é onde eu vou trabalhar com os irmãos, de que o diabo, o demônio, o adversário, o inimigo, que a igreja deu a ele um aspecto simbólico, até mesmo uma visão mística e sobrenatural, ele não se introduz e não se manifesta entre as coisas da maneira como a igreja, por muitos séculos, pregou, introduzindo mitos e até mesmo simbolismo. Eu quero dizer o seguinte, que se o diabo tiver que se manifestar aqui entre nós, ele não fará por si mesmo, ele fará por alguém aqui, por um de nós. Aí você vai ter que, obviamente, entrar em registros bíblicos e históricos para entender, compreender isso que eu estou dizendo aqui. Então, já de início, existe um critério que a gente chama de transliteração dos termos bíblicos, todos eles, que trazem uma definição exata do que aquilo está querendo dizer. Quando nós entramos nesse mérito de transliterar o que, na verdade, seria o diabo, o adversário, até mesmo o inimigo, a oposição, vamos falar do lado do mal, para todo mundo entender o que eu estou falando aqui. Essa identificação dessas forças não é feita por imagens. Esse trabalho de transliteração, eu digo, o resultado dessa pesquisa, dessa investigação, ela chega para nós como atributos de caráter e personalidade. Então, se nós realmente, por exemplo, queremos saber se o diabo está aqui, sendo representado por um de nós não vamos julgar esses termos dentro de uma aparência, dentro de um trabalho externo de visão, do que nós, na verdade, olhamos por fora. Esse trabalho vai ser interno. A busca disso vai se direcionar para atributos que, naquele momento, naquela circunstância, naquele homem é testemunhado por ele, inclusive o caráter dele. Então há um probleminha aqui que eu queria até já de antemão dizer aos irmãos que ocorre sempre dentro da igreja, essa mania de querer eleger e instituir filhos para Deus, discípulos e cristãos. Aquele ali é, aquele ali não é. Aquele ali é um servo de Deus, aquele ali não é. Essa mania de querer por julgamento próprio, instituir, eleger para Deus uma coisa que na verdade não cabe a nós nem à igreja. Não surge de um determinismo humano. Ok? Quando Jesus ele foi definir o que era um discípulo, ele traçou os aspectos disso na obediência. Não numa nacionalidade, nem num padrão social, nem no nível social, até mesmo de intelectualidade. Ele definiu o discípulo como aquele que segue e obedece. Então, se eu tiver que identificar aqui,
Se há discípulo aqui, se há cristão aqui, crente aqui, esse trabalho tem que ser correto. E ele se direciona exatamente a isso, ao que as pessoas estão testemunhando em vida, não o que elas apresentam no ser. Então, se houver um discípulo de Cristo concreto em você, e confirmado por Deus, você vai ter que testemunhar isso. E não sou eu que vou te eleger, nem a igreja que vai te eleger. Nós não vamos te dar essa coroa. Certo? A mesma coisa é o diabo. O diabo está nesse, o diabo está naquele. Ok? Com base no quê? No teu próprio julgamento? É inválido. É inútil. Porque para você realmente identificar se realmente o diabo está sendo representado por alguém aqui, isso tem que ser feito dentro do mesmo critério de apresentar o quadro do caráter, do empenho, dos motivos, da posição, da atitude dessa pessoa. Porque é ali, na esfera do que ela testemunha ser em vida, do que ela executa dela mesma, o seu comportamento, o seu posicionamento, a sua atitude, que você vai chegar a essa conclusão. Que foi exatamente isso que Jesus viu em Pedro. Ele não era o próprio diabo materializado. Mas naquele momento, o que ele falou, o que ele disse, estava representando ele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Ok? Então é importante que todos vocês aqui trabalhem isso. Porque a igreja, por muito tempo, ela orientou as pessoas de uma maneira errada. De querer fazer acreditar, exemplo, de que filhos de Deus ou crentes e cristãos existiam se estivessem associados a um templo, a uma autoridade ou até mesmo uma representatividade eclesiástica. Por muito tempo, a sociedade até assimilou isso, que os verdadeiros crentes são aqueles que sempre vão à igreja. Que história que é essa, que os verdadeiros crentes, né, são aqueles que vão para a igreja? É isso. Aí é que entra a questão. Segundo as Escrituras, não é o templo, nem o ato religioso, nem o culto que valida o discípulo crente ou cristão, mas a natureza da sua fé, o testemunho do seu comportamento e das suas atitudes. Ou seja, se Cristo manifesta nele, vai ser evidenciado por testemunho. Se o diabo se manifesta nisso, vai ser evidenciado por um testemunho. Nada disso pode ser julgado em meras formalidades e meras aparências.